Olá, galera. Consegue escutar tranquilo aí atrás? Beleza. Então, a gente vai começar. A gente vai falar sobre Thread Modeling, que basicamente é uma dinâmica, e ela possibilita a gente trazer segurança durante o desenvolvimento do projeto. Então, esperamos. Ela é bem legal. Primeiro, eu sou a Thay Braga. Eu sou consultora desenvolvedora na ThoughtWorks. Eu vim de Brasília, mas estou morando hoje em Porto Alegre. E trabalhando na ThoughtWorks, né? Foi por isso que eu mudei. Meu Twitter é Thay Braga. É isso aí. E meu primeiro Hello World foi em Pascal. Eu não sei mais nada de Pascal. Meu Deus, não esperava por isso. Não sei mais nada de Pascal, mas meu primeiro Hello World foi em Pascal. E 3 coisas sobre mim. Pode passar. Eu sou do AfroPython, tanto eu quanto a Ingrid. Então, a gente é da organização lá de Porto Alegre, né? E também na comunidade vai ter painel domingo. Pode passar. Eu adoro desenhos. Meus pais diziam que, tipo, dá para ver o jornal, né? Essa criança, eu curto desenho até hoje. Adoro Irmão de Jorel. E eu sou mãe de 2 gatas, né? 2 irmãzinhas, a Nox e a Yumi. Então, como a Thay falou, também faço parte da AfroPython, né? Dá para ver na minha camiseta. Me chamo Ingrid, também sou consultora de software na TW. Moro em Esteio, lá no Rio Grande do Sul. Meu Twitter é Ingrid Muriellen. Na verdade, todas as minhas redes sociais é Ingrid Muriellen. E o meu primeiro Hello World foi em Java. E não que eu goste, tá, gente? Mas era o contexto da minha vida. E 3 coisas sobre mim. Eu não tenho gatos, mas eu amo gatos. Então, eu sou madrinha oficial de todos os gatos das minhas amigas. Essa é a Liliane. Ela é a gata da minha amiga, da Thaís. Essa aqui é a Felícia Loló, gata de Joana. Morro de saudade de Felícia. Eu acho que, na moral, eu venho para Recife só para fazer carinho na Felícia. E não para visitar a Joana. Não, sou eu. Também tenho um dog. Eu amo bichos. Então, o meu dog ele se chama Guina Azul. Também sou colorada. E o meu dog, quando eu estou trabalhando de casa, é mais ou menos assim. Ele participa das calls, ele late durante as reuniões, ele coda super junto. Então, esse GIF é super o meu cachorro. Mas, vamos voltar para o nosso foco. Por que falar disso, Thay? Por que falar de treino móvel? Quando a gente pensa em segurança em nossos projetos, me vem milhões de coisas. E a gente gosta muito de trazer essa visão do porquê falar. A gente sofre muito ataque virtual. Toda hora está aparecendo um novo vírus. Hackers que roubam nossos dados no cartão de crédito, fraudes. E sempre números astronômicos, né? Que a gente não consegue pensar 200 mil, assim, sei lá, 1 milhão. E o governo passa por isso também. Então, um do nosso foco ali em cima, que é no Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde britânico sofreu um ataque, um cyberataque, vazamentos, diversos outros. E aí a gente gosta de trazer essa informação, que é uma pesquisa realizada pelo Norton Cybersecurity, que ele diz que esses dados são de 2017. Isso. 2017, que diz que, financeiramente, no Brasil, foi perdido 45 bilhões de reais por conta de fraude, por cyberataque, porque roubaram alguns dados. Então, é uma grana muito alta. Também outro número que traz é que as pessoas se sentem menos seguras na internet, por medo de sofrer ataques na internet, do que andar na rua. Então, as pessoas têm mais medo de estar na internet e sofrer um ataque do que caminhar na rua e ser assaltado. Isso no Brasil, é importante. Não é, no Brasil, estou falando do Brasil. Também tem mais medo de fazer compra online do que comprar na loja física. Tipo, tenho muito medo de fazer uma compra, de comprar numa loja virtual, porque vai roubar meus dados, do que eu ir numa loja física. Acho que isso é bem provável que a gente tenha até em casa. Tipo, meus pais eles não gostam de comprar virtualmente porque eles têm medo de roubarem os dados deles. Também a gente tem outras situações que são números bem alarmantes. Quando a gente fala de nível global, em 17 países perderam 150 bilhões de dólares por conta de ataques.
Então, aqui essa pesquisa já é de 2018, que a gente fala muito de ter sofrido 1 bilhão de ataques. E o Brasil, o ano passado, comparado a 2017, ele sofreu perdeu 89 bilhões de reais. E também, no ano anterior, ele tinha perdido 70. Então, teve um aumento de 19 bilhões de vítimas de ataques. E isso é muito alarmante. Posso passar? Um detalhe é que isso é a ponta do iceberg, porque a maioria das vezes que isso acontece, as empresas não reportam. Até a gente mesmo, quando sofre algo, não reporta. Então, quando a gente fala ali de milhões ou bilhões, é só a ponta, tem muito mais. E também esses ataques são tão graves porque tem empresas pequenas que sofrem ataque e elas não conseguem se recuperar, porque perdem muito dinheiro ou perdem muito cliente e não conseguem mais. Então, tem empresas que falem porque não consegui, eu tive que pagar, ressarcir os meus clientes e não vou conseguir, tive que fechar a minha empresa. Mas acaba não revelando que o foco foi esse. Revela que foi outra coisa. Beleza. Então, a gente já entendeu um pouco o contexto. Agora, a gente vai trazer como é que segurança é levada dentro dos projetos. E isso é muito pela minha experiência, pela experiência da Ingrid e por outras experiências por aí. Pode passar. Tá, basicamente, eu já trabalhei em empresa que faz eleições online, já trabalhei em algumas outras coisas de segurança, porque eu gosto dessa área, então eu tendo a ir para aí. E, mesmo assim, a minha experiência é que a gente trabalha como se fosse esse guardinha aí. E ver se vocês concordam. Que é, tipo, eu estou aqui, estou desenvolvendo e nada está acontecendo. E aí, se eu saio o fim de semana e algo acontece, o problema não é meu. E se não aconteceu nada, então está seguro. É mais ou menos essa ideia, assim. A gente está ali olhando que está seguro. Aí pode passar. E, na verdade, o que a gente está fazendo é prender uma porta com cheats. Se alguém quiser entrar, ela vai entrar. Só como ninguém entrou, a gente fala assim, beleza, está seguro. E ninguém vai olhar. Eu já pensei muito nisso também, ainda penso. E por que que segurança, no fim, está sendo levada desse jeito? Quando a gente começou a analisar para trazer, a gente chegou que os problemas principais são a não priorização de negócio. Sempre que a gente fala, mesmo no sistema de eleição ou no e-commerce, quando a gente fala, tá, a gente tem que entregar feature e tal, mas a gente tem que investir em segurança. Geralmente, quem é de negócio fala, beleza, eu quero a feature. Ou então o cliente fala, tá, eu quero para ontem essa feature. E considera a segurança como a mais. Em eleições, a gente trabalhava muito para o governo. E o edital dizia, a eleição tem que ser segura. Não é a eleição para presidente, tá? Por favor. Tipo conselhos, coisas assim. O edital dizia, o sistema tem que ser seguro. E a empresa dizia, o sistema é seguro. E beleza, a gente, como desenvolvedor, falava, é seguro. E ninguém falava mais nada. Então, a gente não tem essa conversa. Equipes separadas, quando tem equipe de segurança, é tipo 1 ou 2 pessoas. E, tipo, é responsabilidade delas, não tem desenvolvimento seguro. Responsabilidade também não é compartilhada. Se surgiu algum problema da pessoa que fez essa issue. Fomentação de segurança, de conhecimento. Eu sinto que, muitas vezes, a gente começa a trocar informação de Python, de React, de um monte de coisa, mas a gente não está aprendendo em conjunto mais sobre segurança. Então, acaba deixando segurança para o segundo plano sempre, né? Exato. É legal a gente começar a pensar um pouco nisso. E aplicar segurança no contexto. Acho que quando comecei a entender alguma coisa, para conseguir aplicar isso, é um passo a mais. E, no fim, a realidade é que nem esse GIF mostra. Tipo, se acontece alguma coisa, a gente é chamado na maior pressão para tentar apagar e piora tudo. Piora, pega fogo em tudo. E, tipo, é basicamente isso. A pessoa coloca fogo no outro ali. A gente chega super nervoso, recebe um chamado, meu Deus do céu, para onde eu vou, não sabe por nem onde começar, e se espalha tudo. O pessoal de negócio, bora, você tô vendo, não sei o que aconteceu, mas tô vendo. E aí, o que a gente quer setar aqui é essa expectativa de que segurança preventiva, que é o que a gente vai falar, segurança é prevenção. É diferente de apagar fogo. Quando uma coisa já aconteceu, aí a gente vai ver outras situações, vai ver legalmente, vai ver outras tretas aí. Beleza? Tá, calma. A gente já mostrou tudo isso. E a gente vai conversar com vocês, como minimizar esses riscos. Como se prever disso. Então, calma aí. A gente
gente vai parar de falar coisa ruim, contexto, falar de coisa boa, né? E aí uma das coisas legais que a gente trouxe é o Thread Modeling. Ele é uma dinâmica, tem o Thread Modeling Application, da OASP, e a gente vai trazer um pouco da nossa experiência com... Thread Modeling significa modelagem de ameaça. Quando você fala Thread Modeling, parece uma coisa de outro mundo. Mas está modelando ameaças. E a gente vai trazer um pouco da experiência na TW disso, né, do que a gente aplica. Que é bem parecido com a Application. Beleza, o que é o Thread Modeling? A gente perguntou para o Wikipedia, e o Wikipedia respondeu para a gente que é um processo pelo qual ameaças potenciais, como vulnerabilidades estruturais, podem ser identificadas, enumeradas e priorizadas, segundo o invasor hipotético. O que tem de interessante? Processo. Como é um processo, você pode repetir que nem uma plane, tipo, todo mês fazer uma, por exemplo, é estruturado. E você quer identificar, enumerar e priorizar. E é muito complicado quando a gente fala de segurança, olhar para um sistema e pensar o que é segurança aqui nesse sistema. É tanta coisa. Então, quando você começa a trazer essa estrutura, é bem legal. E invasor hipotético. Você para de pensar como que eu deixo esse sistema seguro, para pensar como que eu ataco esse sistema, como que eu derrubo esse sistema, como eu pego coisas daqui. Então, isso é maneiro. E a OASP, que é essa organização de software livre, tudo livre, tem um monte de coisa de segurança lá, é bem maneiro. Ela responde para a gente que trabalha para identificar, comunicar e entender ameaças e mitigações dentro do contexto de proteção de algo de valor. O que eu acho mais importante é o comunicar, porque às vezes a gente sabe o que é segurança, a gente sabe que aquele é um problema, mas a gente não tem muita propriedade para passar essa informação para o contexto, para quem é QA, para quem é dev, para deixar todo mundo na mesma página. Então, para mim, o que chama muita atenção é que a gente está no ponto de vista do atacante, né? Então, como pessoa que está desenvolvendo o software, que está criando ele, a gente tem que tirar o nosso ego um pouco da frente para se botar como atacante. Porque eu acredito que todo mundo que desenvolve software pensa que está desenvolvendo com segurança. Então, a gente para de olhar para o nosso ego, para o nosso umbigo, e acredita que sim, que pode ter falhas no nosso software, que pode ter falhas no nossa API. Então, nós começamos a olhar para o nosso trabalho de uma forma um pouco mais crítica. E aí, quem é que participa dessa dinâmica, desse momento de construção de uma entrega mais segura, de uma criação mais segura? Ele é um conjunto de pessoas. Não é só uma pessoa que vai participar, não é só uma pessoa que vai criar. É a equipe inteira. E quando a gente pensa em equipe inteira, nossas pessoas desenvolvedoras, porque as pessoas desenvolvedoras elas têm um conhecimento técnico, elas que vão ter um pouco mais de visibilidade do que está sendo feito, elas vão incentivar um desenvolvimento mais seguro, e elas vão procurar também soluções técnicas que sejam automatizadas também. Então, elas vão fortalecer essa discussão na visão mais técnica. Durante a dinâmica, ela vai ser uma das pessoas técnicas para estar ali conversando. E a gente tem as pessoas do negócio, que vão trazer, porque sem elas é difícil de priorizar no backlog as criações do que a gente pensa como segurança. Então, elas vão facilitar nessa criação e nessa priorização. Também elas vão trazer o contexto de negócio, porque, às vezes, a pessoa desenvolvedora não tem o contexto do negócio, e elas vão trazer essa para discussão na dinâmica. Também é muito bom para fortalecer a melhora contínua do projeto, a melhora contínua da entrega. E tem a nossa mapeamento de riscos. Então, a gente já tem 2 grupos de pessoas participando, nossas desenvolvedoras, as pessoas do negócio, e também tem o pessoal de Ops, nossos QAs, ou outras pessoas que estiverem na equipe. Por quê? É muito importante para a gente quebrar os silos que existem, sabe? Não é só o QA que tem que pensar na qualidade, não é só o pessoal de segurança que tem que pensar na segurança, é trazer a equipe inteira para que pensem juntos. Então, a gente acaba quebrando os silos e compartilhando responsabilidade. E também compartilhando a visão do negócio. Então, fica uma visão unificada de tudo, uma visão unificada das nossas ameaças e fazendo as mitigações também. E a gente tem que trazer para o diálogo o cliente, que é um medo das pessoas de trazerem o cliente. Porque vai pensar, o cliente
vai achar que a gente não está entregando coisas seguras, porque a gente vai fazer isso. É muito do que a Thay trouxe lá, que ela assinava um contrato dizendo que o cliente queria uma entrega segura, eu dizia para o cliente que eu estava entregando algo seguro, mas a gente não sabia o que era a segurança que a gente queria conversar. Então, é muito para ter essa transparência no diálogo, fortalecer a confiança entre a equipe e o cliente, para mostrar para o cliente que ele faz, sim, parte da equipe, mas trazer essa confiança entre todo mundo. Dividir as responsabilidades e riscos também. E ele vai conseguir nos apoiar na priorização. Então, a gente tem o pessoal do negócio para priorizar no backlog, mas o cliente chega e vai priorizar mais ainda. A gente gosta de trazer um exemplo, eu e a Thay, que é super ligado nisso, né, Thay? Que é uma empresa de e-commerce, que a gente chegou para a empresa e disse assim, olha, então, a gente acha que o maior risco de vocês, nesse momento, é que um cliente não pague. Chegue lá no final e não pague. Não efetue o pagamento, e então vocês vão ter um prejuízo muito grande, é uma falha de segurança isso e tudo mais. Aí o cliente chega e disse, não, para mim não é não pagar. Para mim é que o meu cliente tem os dados deles furtados, que tenham acesso ao meu banco, levem todos os dados de conta, de dados do cartão e tudo mais. Por quê? Vai sujar o nome da minha empresa e eu vou perder muito mais clientes. Eu posso perder o dinheiro daquela venda que o cliente não pagou? Ok. Mas se eu vazar que eu disponibilizei os dados todos do meu cliente, eu vou perder mais clientes, não vou ter mais. Então, era uma visão que tinha das pessoas desenvolvedoras dizendo, isso aqui é uma falha de segurança, e o cliente apontando um outro lado que as pessoas não tinham no contexto, que para ele era pior para a segurança do cliente. Um outro momento que, para mim, primeiro que trazer o cliente para essas conversas foi bem assustador assim, para mim, porque eu pensei, nossa, como assim vamos nos mostrar vulneráveis, né? Mas fez muita diferença, porque com transparência vem a confiança. E aí, um outro momento foi que tinha uma equipe que estava passando informações a microserviços e estava passando informações sensíveis, não era cartão e tudo mais, mas eram informações dos clientes, né, dos usuários, pela URL. E aí o cliente queria, bora para Go Live, bora para entregar, mês que vem. E o pessoal do desenvolvimento, cara, isso está feio, a gente quer fazer direito. E isso não saía daí. Aí o pessoal chamou para a gente facilitar um thread modeling. E aí a gente vai mostrar aqui como é que funciona. E saiu um cardzinho, alguém comentou, a gente tem isso aqui, ó. Beleza, saiu um monte de outra coisa. E aí, na hora de ver o impacto e a probabilidade, a gente começou a conversar. E falar, cara, isso é muito provável que utilizem, o impacto é muito alto. E aí, o próprio cliente, a galera, assim, quem era que estava lutando por isso, ficou quietinho. E a galera chegou ao acordo de que não tinha como ir em produção com essa vulnerabilidade, que era um risco muito alto. Então, aquela parte de comunicar, de chegar num acordo, funcionou muito bem, sabe? Acho que meu coraçãozinho aqueceu nessa hora. Então, a dinâmica ela é norteada por quatro questões. A primeira delas é o contexto, que é entender o que a gente está construindo. Então, todas aquelas pessoas que eu falei que participam vão chegar e vão entender o que a gente está construindo. Vão contextualizar, vão saber, a gente está fazendo isso. Para partir do mesmo ponto, do meio da mesma conversa, para se entenderem. Depois, a gente tem a identificação, que é o que a gente está fazendo de errado. O que estamos fazendo de errado. É entender que, dentro daquele contexto que foi conversado, a gente está fazendo tal coisa errado. Tá? O outro ponto é a nossa ponto de mitigação, que é o que faremos sobre isso. Como vamos solucionar o que a gente identificou. Tá? Então, a gente tinha um contexto. Dentro do contexto, a gente identificou as coisas erradas. E agora qual ação a gente vai tirar disso que foi identificado? O que faremos para solucionar? E o outro ponto é, em que momento vamos fazer isso? Quando será priorizado? Que é o ponto de priorização. Quando vamos fazer o que a gente identificou? Beleza. Agora é a parte que a gente fala um pouco de cada etapa. A gente vai explicar como fazer. E tem também a documentação, tanto na OASP quanto na TW. A gente também se põe disponível para tirar dúvidas depois.
A primeira etapa, então, é o contexto, que é a parte que a gente vai entender, vai todo mundo ficar na mesma página. E pode ser que a galera de infra, ou pode ser que até eu, no meio do time de desenvolvimento, eu tenha uma visão do negócio, sei lá, eu sou do serviço só de pagamento, pode ser que eu não tenha a visão do todo do negócio. Então, é a hora que a gente conversa. E, para isso, a gente usa diagramas. Pode ser diagrama de caixinha, de arquitetura, de qualquer coisa. Até desenhar na hora. O importante é saber, tá, aqui tem um banco de dados, aqui tem uma aplicação de front, aqui a gente manda para tal coisa, desenha. Isso que é legal. Dicas interessantes. É que nem plane. A primeira é horrível, passa do tempo, a gente fica conversando um zilhão, mas vai melhorando. Pode definir um tema. Por exemplo, essa situação que a gente contou sobre a gente falar, o pior impacto seria alguém pagar, que era pagamentos, alguém não pagar e levar, né? E isso aí foi um tema. A gente, no lugar de olhar para a integridade, para alguém alterar o valor, a gente começou a olhar para vazamento de informação naquela nossa aplicação. Então, às vezes, essa conversa ajuda. E um outro é o time box. Bora por 15 minutos de contexto, ou 10 minutos de contexto. Passou, passou. Porque, senão, vai ficar meia hora falando de contexto e a gente não quer isso. Logo depois que a gente passou por essa parte, a gente começa a identificar. Então, a gente olhou lá o diagrama e aí a gente vai discutir o que pode ser feito, eu, como atacante, posso fazer nessa aplicação. É um pouco confuso para quem não é muito da área de segurança pensar nisso, de começo, porque segurança, até quem é uma área muito grande. E aí, às vezes, as pessoas, é um brainstorm, e as pessoas começam a se podar. Tipo, será que eu consigo derrubar o sistema? Não importa, coloca um post-it. Tipo, você pensou, põe, depois a gente discute. Não é hora de tirar ideias, é hora de pôr ideias. E, para isso, para ter mais ideias, a gente pode utilizar duas coisas. Né? Pode usar mais, mas uma dica é ou o Top 10 da OASP. Não sei se vocês conhecem o que é o Top 10. A OASP, essa organização, ela regularmente lança as vulnerabilidades mais exploradas do mundo. E aí são as 10 mais, você pode dar uma lida e pensar sobre elas na sua aplicação. Ou o STRID, que é aquelas letrinhas anacrônicas, não sei. Pode passar? Lá na TW a gente usa o STRID. A gente escolhe um ou dois e pensa só sobre isso. O que é? O S de spoofing, ele é autenticação. Então, será que quem está me chamando é essa pessoa mesmo? Tipo, chegou um serviço chamando get todos os usuários. Será que esse serviço é um serviço nosso? É um serviço autêntico? Beleza. Integridade, que é modificar os dados. Quando a gente está falando sobre alguém pagar R$ 5 em uma compra que é R$ 100, é uma alteração de dado. Ou uma alteração de voto, por exemplo, que é algo muito forte. Então, é você olhar para o sistema e pensar onde que a pessoa pode mudar alguma informação. Não repúdio é muito forte em eleição, porque pode ser que alguém chegue e fale, eu votei, ou então eu não votei. E a gente precisa provar que isso aconteceu no sistema. Então, registros, logs. E não entra um pouquinho na questão de segurança, porque pode ser que alguém questione o log. E aí você precisa fazer logs encadeados, ou precisa garantir que o seu log não foi alterado. Então, tem uns paranoias assim. Confidencialidade, que é o que a gente mais pensa. Tipo, informação sensível não é só senha. Se seu sistema vazar qualquer coisa, né, tipo, aquele site para atrair o seu parceiro que vazou o nome das pessoas. Tipo, os nomes já dão um impacto gigante. Então, é muito importante a gente pensar. Disponibilidade é uma coisa que a gente pensa pouco também. Tipo, no serviço que eu estou trabalhando hoje, uma das coisas que a gente está fazendo é um servicinho de calculadora. E aí, a gente falando, né, no Thread Modeling até, conversando no desenvolvimento, e as pessoas queriam pôr um monte de autenticação, um monte de coisa. Eu falei, gente, para quê, né? É uma calculadora, não tem base de dados, não tem porcaria nenhuma. Tipo, para que investir nisso? E aí, teve uma pessoa que falou assim, tá, mas ela está sendo usada por todo mundo. Se ela cair, o sistema todo para. Então, é um problema, é um risco, né, de segurança, de disponibilidade. Então, a gente tem como melhorar isso e mitigar. E pensa no Uber fora do ar por 1 hora. O quanto que é um impacto gigante. E autorização. Tá, a Ingrid é a Ingrid. Beleza, ela que está chamando. Mas ela é admin desse sistema? Ela pode pegar todas as senhas? Então, isso também é uma questão. Quando a gente conversa sobre isso, é mais fácil para alguém de negócio pensar, beleza, onde nesse sistema é importante dados confidenciais? Ah, beleza, é aqui nesse dado, no base de dados. É aqui... A autenticação é aqui no formulário. Então, isso
ajuda. Então, a outra etapa é a mitigação. Então, a gente tem uma pergunta bem norteadora. Temos algum controle que impeça essa situação de acontecer? Se tiver, a gente vai retirar esse item do nosso diagrama, nosso gráfico, e vai dizer, não vamos fazer. Se não, a gente mantém no diagrama. Por quê? É muito importante a gente saber se tem controle sobre aquilo, se a gente vai poder prever essa ação, se a gente pode fazer, ou se a gente já refletiu sobre. E se é algo que a gente precisa implementar, se é um controle que a gente precisa implementar. Então, esse diagrama vai ser bem norteado nesse ponto. Ou uma pessoa qualquer coloca, será que eu consigo pegar informações, sei lá, derrubar o serviço que é eventos? E ali a gente conversa sobre isso. A gente fala, isso não é possível, isso aqui a gente já tem, sei lá, usa HTTPS. Todo mundo fica sabendo de segurança por causa dessa conversa. A gente consegue prever ou dizer para o cliente que não, isso nunca vai acontecer, não tem como, porque a gente tem essa parte de segurança para fazer isso. Então, isso a gente tem controle. Calma. Ou outra coisa, a gente não tem controle, não vai dar, a gente tem que priorizar e tem que fazer. Ou, isso aqui não vai rolar, não vai ter controle mesmo, não é nossa responsabilidade. Então, é muita gente notar a ameaça, ver se tem ausência de controle ou não, se tem vulnerabilidade ou não, e qual o risco de segurança que vai levar. Então, a gente tem a ameaça, temos controle ou não, e se a gente tem controle, então, a gente tem que prever. Então, que a gente até trouxe já esse exemplo, mas vou só repetir, que é a interceptação de comunicação entre APIs. Qual que é a vulnerabilidade? Ausência de criptografia, ou HTTPS, e vazamento de dados pessoais é o nosso risco. Então, a gente consegue conversar sobre todos esses pontos. A gente diz, isso aqui pode acontecer, que essa vulnerabilidade e o risco. Então, quando a gente chega para o cliente, é muito bom que ele entenda o risco, sabe? Então, fazer esse caminho nessa mitigação, levando ele a entender o problema que a gente tem, o que vai acontecer, se não resolver, tudo mais, é muito importante trazer ele para o diálogo. E muitas vezes a ausência de controle é tipo, a action item é fazer o controle. Você já começa a ter o card ali também. Exato. O primeiro passo é fazer o controle e resolver o problema. Então, é bom enxergar isso. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente já fez, o que a gente não fez. O outro passo é a nossa priorização. E, para ela, a gente faz um gráficozinho sem escala, que é probabilidade e o impacto. Qual a probabilidade de acontecer e qual é o impacto disso? Qual o dano causado se isso acontecer? Então, eu vou só passar para vocês enxergarem mais ou menos como é que fica. Fica assim, o nosso gráfico. Então, a gente fala, é alta prioridade, é alto impacto, e vai colocando. E depois a gente pode pensar, a gente pode fazer agora, a gente pode fazer depois. Por quê? Assim, a gente vai conseguir derivar, nesse momento, em cards, em tarefas no nosso backlog, de acordo com o risco de cada uma. Então, a gente tem lá o nosso gráficozinho e consegue pensar nele, onde ele vai entrar no nosso backlog. Consegue negociar ali a priorização com o pessoal do negócio, com o nosso cliente, a gente consegue ver e encaixar ele. Então, quando tem alto impacto, tem alto impacto, é um risco, alta probabilidade, então, tipo assim, temos que fazer agora. Sabe? Isso aqui a gente tem que fazer agora. Alto impacto, alta probabilidade, vamos atacar isso aqui, vamos priorizar. Então, a gente vai priorizar ele para fazer imediatamente. E uma outra dica é que, no fim, a gente não pensar em atacar todos os riscos que a gente viu. Atacar só o agora. Daqui a um mês a gente vai fazer de novo, e ataca de novo, e assim vai indo. Pode passar. A gente trouxe também algumas experiências e aprendizados, que esse era o tema, tipo, sobrou 5 minutos, a gente ia contar histórias. Mas a gente foi contando durante, então... estamos aí depois para conversar, e estamos disponíveis para ajudar também quem tiver mais interesse. Se tiver que trocar experiência aprendizados nos momentos de coffee, a gente está disponível. Aqui tem algumas bibliografias, tem a OASP, que eu mega recomendo, tem tipo tudo lá. Tem também do Thread Modeling da ThoughtWorks e tem algumas outras, caso as pessoas queiram. E é isso, nos achem aqui, tem o nosso GitHub, LinkedIn, Twitter e tudo mais. Valeu, gente, muito obrigada.